Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mais um dia, gente, um dia que eu posso dizer, um dia especial, um dia que Deus tem dado a mim e a você o direito de viver, então mais um dia de milagre. Espero que você esteja bem. Estava aqui orando, conversando com o Espírito Santo sobre você, sobre todos aqueles que o Espírito Santo escolhe a dedo para ouvir, para receber da parte de Deus uma palavra essa revestida com poder celestial. O meu desejo é que hoje, neste dia, o Espírito Santo trabalhe no seu coração, ele seja a vossa alegria, que ele venha trazer a você a resposta que tanto você almeja e precisa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse país chamado Brasil, porque nós sabemos que em muitos lugares está sendo enfatizado a Páscoa. A Páscoa ela tem a ver com a passagem essa que é registrada no Êxodo, capítulo 12, depois você vai lá, leia com calma. Mas eu quero falar para você sobre algo que me chama muita atenção no Evangelho. O Evangelho de João diz que João, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma das coisas que a gente não pode esquecer, gente, não esqueça disso. Nós já nascemos em pecado. Todos os dias lutamos contra o pecado. Alguns, por tamanha tentação, acabam cedendo e a consequência, meu Deus, é terrível. A pessoa ela fica à mercê de uma corrente, mercê de tantas coisas que acontecem, porque ela necessita de alguém que lhe pague essa dívida. Ela necessita de alguém que venha resgatá-la, tirá-la das garras do inimigo, que por ter dado ela legalidade, ele coloca a doença, a tristeza, a mágoa, a depressão, a opressão, tudo aquilo que a Bíblia enfatiza, justamente, principalmente nos últimos livros, gente, nos últimos capítulos, melhor falando, de Apocalipse. Mas eu quero enfatizar alguma coisa aqui para que você se alegre em Deus. Nós cremos que Cristo está entre nós outra vez. Ele ressuscitou e vivo está. Quando eu vou em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a seguir, o que ele pede a mim? Olha, este pão, olha, este cálice com esse suco de uva, o vinho que é citado lá, fazer isso em memória de mim. Se lembre do que eu fiz por você. Eu tomei o teu lugar. Ele tomou o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. A dívida é tremenda. E não tinha como eu me justificar em vocês, nenhum de nós. Tanto que no Novo Testamento, principalmente no livro de Romanos, você vai encontrar que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, gente, se ele, conforme é registrado em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, se Jesus, através do Espírito Santo, não tivesse te vivificado, você não ouviria, você não teria prazer nem de ler a palavra de Deus. Se você em algum momento parou para ler e buscar de Deus uma palavra, principalmente quando você pega a Bíblia, saiba que é o Espírito Santo que está te convencendo, e ele convencendo você, a mim, a todos nós. A gente tem sede da palavra, digo mais, a gente tem sede de estar com ele, de viver com ele, de ter uma vida eterna com ele. Por isso que Paulo enfatiza: se Cristo não tivesse de fato ressuscitado, em vão seria a pregação do Evangelho, em vão seria tudo que você ouviu ou conhece até hoje a respeito do Evangelho, da palavra de Deus. Mas ele ressuscitou, ele está vivo, está entre nós. Aleluia, outra vez. Por isso Jesus, ele é o Cordeiro substituto, providenciado por Deus. Faz eu lembrar que quando Deus pede para Abrão, seu único filho, o filho que ele mais amava, ele tinha dois, mas tinha um que trazia o seu coração de uma forma especial, porque era a promessa de Deus, ali estava a promessa de Deus, viva, andando, caminhando.
E alguns historiadores dizem que ele tinha, né, seu filho cerca de 13, muito 16 anos. Então ele tinha capacidade de dizer não vou, não quero ser sacrificado. Mas ele foi e acompanhou seu pai em plena obediência. E aí no momento que ele levanta o cutelo para tirar a vida do seu filho, Isaac, o anjo bradou, não faça tal coisa. Então, ele responde até antes, Deus proverá. Onde está o cordeiro? O filho pergunta, Deus proverá. E na hora que ele levanta, que o anjo brada, o cordeiro estava lá, o substituto, apontando para Jesus. Então, Jesus Cristo, meu querido, ele é o cordeiro substituto, providenciado por Deus. Ele é o cordeiro perfeito, imaculado, é o cordeiro que foi morto. E segundo os decretos da palavra de Deus, segundo os decretos de Deus, melhor dizendo, antes mesmo da fundação do mundo, como está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Ele, quem? Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Ele é suficiente para uma pessoa, ele é suficiente para você, para mim. Ele é suficiente para uma família toda. Você pode buscar esses registros em Gênesis capítulo 22 ou esses 12. Ele é suficiente para uma nação, como está em Isaías 53, para o mundo inteiro. Oh, querido, Jesus Cristo está entre nós outra vez. E uma das coisas que eu não posso deixar de falar, ele tira o pecado, ele aniquila, ele é o seu, meu, nosso antídoto contra o pecado. Talvez você acordou hoje e lembrando de coisa, como se livrar desse pensamento, como, sabe, sair dessa situação. Busque nele, que é em Jesus, a solução. O aceite como o suficiente salvador da sua alma. Por quê? Porque eu quero falar sobre uma realidade, e a realidade que muitos não querem enfatizar, não querem falar, não querem ministrar, não querem ensinar, mas eu fui chamado como queridos. Eu tenho que falar sobre isso, é um alerta para mim e para você. O pecado é uma realidade, o pecado é uma realidade, gente, inegável. Então o primeiro ponto é sobre esta realidade. Desde que os nossos pais, quem Adão e Eva, caíram no Éden, toda a raça humana foi precipitada num estado de depravação e miséria. Por isso que eu comecei a falar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por um só homem, quem Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eita! E eu quero dizer mais, não há um homem, mas não tem como eu falar outra coisa, não há um homem nessa terra que não peque, gente. Você pode trazer à tona qualquer pessoa que tem a sua, vamos dizer assim, que tem aí dentro da mídia, ou dentro de uma sociedade, um país, dentro de uma religião, todo ser humano está aqui, incluso. Não há homem que não peque. O pecado, gente, atingiu todos os homens, de todas as raças, de todos os lugares e de todos os tempos. O pecado, ele é maligníssimo, porque ele priva o homem da presença de Deus. Você consegue entender isso? Olha bem o que eu estou dizendo. O pecado priva o homem da presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Olha aí, como não falar? Como não te apresentar? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo ser humano nessa terra. Desde que você o confesse, que ele é o seu único e suficiente Salvador da sua alma. Por isso que eu estou enfatizando isso. O pecado faz separação entre nós e Deus. Este pecado, o pecado melhor dizendo, ele é a causa das tragédias humanas, dos ódios, assassinatos, rapto, prostituição, violência, ganância, idolatria, feitiçaria. O pecado é o filho da cobiça, a genetriz da morte. O pecado é treva, não há luz. É treva, querido. Onde o pecado domina, a cegueira e escuridão. O pecado também, ele é uma farsa, um engodo mortal, uma falácia, uma traiçoeira. E digo mais,
promete prazer, o pecado promete prazer, mas paga com tamanho desgosto. O pecado promete a liberdade, mas essa liberdade, na verdade, vai te escravizar, porque ele escraviza. O pecado promete vida e mata. O pecado é um embuste, para quem não sabe. Parece inofensivo como fiapo podre, mas depois torna-se como corrente grossa, escraviza e prende e não te dá liberdade, a não ser que você clame, busque em Deus o perdão, se arrependendo de tudo aquilo que até o dia de hoje você estava praticando. Quero te apresentar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todo ser humano. O pecado sempre leva o homem mais longe do que gostaria de ir. Às vezes você fala, não, é só esse primeiro gole, é só esse primeiro trago, é só uma mentirinha. Não, na verdade eu não penso que é uma traição. E vai te envolvendo e te leva muito mais longe, a ponto de você se ver sozinho, isolado, envolto a tantas coisas, tantas perturbações. Sono? Que sono? Você não dorme direito. Sua consciência fica dizendo, você precisa renunciar, você precisa se arrepender. Então, meu querido, o pecado sempre levará o homem mais longe do que gostaria de ir. Reteloar por mais tempo do que gostaria de ficar e custará a ele o preço mais alto do que gostaria de pagar. O pecado é uma isca mortal, mesmo escondido debaixo dos holofotes dos prazeres. E a causa destas mazelas, dessas mazelas humanas. Seu salário, segundo a palavra, o salário do pecado é a morte. Quero fechar aqui dizendo algo para você. Por que eu estou dizendo e sempre enfatizando? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de todo ser humano, que o aceita, que o reconhece, que entende que ele pagou uma dívida que era impagável, tomou o meu e o teu lugar, a minha, você. Para quem nunca parou para pensar, a questão é que já está resolvido. Na cruz ele resolveu tudo. Sim, na cruz ele gritou bem alto, tetelestai, está consumado. Você não deve mais nada, viu? Você também não. Ele deu a solução, ele tem o antídoto. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso João Batista, o precursor do Messias, apontou para Jesus e declarou, como estou enfatizando aqui, eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Gente, o sangue dos cordeiros não era suficiente para tirar os pecados, apenas cobria. Por isso que esses sacrifícios esses sacrifícios citados no Velho Testamento precisavam ser repetidos. Então só cobria. Se só cobria, no outro dia, meu Deus, lá estava a pessoa presa ainda, em certas circunstâncias, que ela sentia no seu coração, meu Deus, até quando? Então o pecado sempre perseguindo essas pessoas. Por isso que esses sacrifícios, repito, precisavam ser repetidos. E o propósito desse sacrifício, era apontar para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, o Cristo Imaculado de Deus, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e cabal. Aleluia! Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo ser humano que o aceita como o único, suficiente Salvador da sua alma.
Então Jesus veio, glória a Deus, ele veio ao mundo com uma missão. Ele veio destruir as obras de Satanás. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Ele veio unicamente para morrer pelo teu, pelo meu, pelos nossos pecados. E ele morreu. E com o seu sangue, o sangue puro, santo, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele, Jesus, sim, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi o sacerdote e o próprio sacrifício. Ele foi o ofertante, gente, e a oferta. E ele, Jesus, sendo Deus, ofereceu um sacrifício de valor infinito. Glória a Deus. Sendo homem, Jesus, 100% homem. 100% Deus, aleluia. Sendo Jesus homem, estava assim habilitado a ser o nosso substituto. Você consegue entender isso? 100% Deus, 100% homem, estava agora habilitado a ser o nosso substituto. Lá na cruz, Jesus levou os nossos pecados, lá na cruz, pagou a nossa dívida, lá na cruz, cumpriu de uma vez para sempre as demandas da lei. Eita, meu Jesus, glória a Deus por isso. Eu estou aqui sentindo a presença do Senhor, porque é uma palavra revestida com poder celestial. Gente, a justiça divina foi satisfeita. Como nosso fiador, sim, Jesus como nosso fiador, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Fecho dizendo para a glória de Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, toda a honra e todo louvor. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só nele, só em Jesus, eu e você temos o perdão e redenção. Só em seu nome, Jesus Cristo de Nazaré, a salvação. E por meio dele, eu, você, todos que poderão ver esta live, compartilhe, todos que hoje confessar que ele é o seu, meu, nosso Salvador, por meio dele, somos reconciliados com Deus e recebemos o dom da vida eterna. Aleluia. Fecho dizendo: eis aí, estou lhe apresentando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo ser humano nessa terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, Jesus Cristo, e glória ao Espírito Santo de Deus. Tenha um bom dia. Eu declaro, falo. Posso dizer, estou respirando, estou vivo. Glória a Deus. Ele está entre nós outra vez. Jesus Cristo vive, ressuscitou, e eu creio. E sei que como todos aqueles que têm esse entendimento, espero que você pegou, aleluia, temos direito a povoar o céu, temos direito à vida eterna, temos direito de estar com Ele. Então, glória a Deus, Deus te abençoe, graça e paz. Quem vos fala, seu amigo de sempre, Apóstolo Reginaldo, um querido enviado da parte de Deus. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Shalom.